Erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Amém? Feche os seus olhos. Grande e poderoso Deus, Deus das nossas vidas, Deus em quem nós cremos que há todo o poder. Pai, nós queremos nessa noite, Deus, entregarmos tudo nas Tuas mãos, Pai. Deus, aqui nessa noite está um povo que ama a Tua palavra, que ama a Tua presença, um povo sedento e faminto pela Tua palavra, Pai. Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo venha preparar cada coração para receber, ó Deus, uma semente que será lançada, e que essa semente venha produzir frutos, ó Deus. Deus, desde já nós repreendemos todo espírito maligno, todo espírito contrário, que porventura tentar roubar a palavra do coração dos Teus filhos, que saia do nosso meio agora, em nome de Jesus. Senhor, que este lugar seja somente lugar da habitação do Teu Espírito Santo, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, e que nesta noite o Senhor possa guiar cada palavra que sair dos meus lábios, para que a Tua igreja seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus é que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, nós lemos um texto que nos relata uma história poderosa de um milagre extraordinário realizado pelo nosso Mestre, realizado por Jesus. E a palavra fala que por onde Jesus passava, Jesus operava sinais, prodígios e maravilhas. Por onde Jesus passava, Ele curava, Ele ressuscitava os mortos, Ele libertava, Ele restaurava famílias. E a fama de Jesus começou a correr por todas as regiões. Todos os lugares começaram a ouvir falar dos grandes feitos de Jesus, do poder que estava sobre a vida de Jesus, que Ele era o Filho do Deus Altíssimo. E isso, amado, fez com que uma grande multidão seguia Jesus de perto. Muitos seguiam Jesus, muitos porque queriam receber de Jesus uma bênção, porque queriam receber um milagre, e acompanhavam Jesus. Aonde Jesus estava, essas pessoas o seguiam, na esperança de receber o teu milagre. Eu creio também que muitos curiosos acompanhavam Jesus, na expectativa de ver o que Jesus ainda poderia fazer, o que Jesus ia fazer. E Jesus estava ali numa região aonde não foi diferente. Ele operou grandes sinais e maravilhas, e muitos o cercavam. Mas de repente uma notícia não tão agradável chegou até os ouvidos de Jesus. Jesus recebeu a notícia de que aquele homem que veio anunciar a tua vinda, aquele homem que veio e o batizou nas águas, João Batista, havia sido decapitado. Mataram João Batista, arrancaram sua cabeça, e a notícia chegou até os ouvidos dos discípulos, e os discípulos levou a notícia até Jesus. E a palavra fala então que Jesus decidiu deixar aquele lugar, que Jesus partiu daquele lugar. Eu acredito no meu coração, porque a palavra nos afirma isso, que Jesus era sujeito aos mesmos desejos, aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões que eu e você sente. Na hora que aquela notícia chegou aos ouvidos de Jesus, o desejo de Jesus era se retirar para ter um momento de reflexão, de
quando nós perdemos algo que nós amamos, aquilo nos machuca, e nós sentimos a falta, nós sentimos um sentimento de perda, e nós queremos muitas vezes estar sozinho, para analisar, para pensar no que poderia ter feito, o que nós deixamos de fazer. Mas quando Jesus resolve então se retirar para um outro lugar, Jesus entra num barco, e ele atravessa o mar da Galileia em direção à cidade de Betsaida, aonde Jesus queria se retirar. Mas quando Jesus chega naquela cidade, Jesus tem uma grande surpresa, porque além de uma multidão que o seguiu, ali uma outra grande multidão o esperava. E a palavra fala que Jesus se comoveu de íntima compaixão. Então Jesus, queridos, não olhou mais para o seu próprio sentimento, ele não olhou mais para o seu próprio desejo, mas ele olhou para a necessidade daquela multidão que o seguiu, porque ali muitas pessoas queriam receber a restituição sobre as suas vidas, muitas pessoas ali precisavam receber o milagre de Jesus, e aquilo comoveu e tocou o coração de Jesus. E a palavra diz que Jesus então parou naquele lugar e ele começou a operar sinais, prodígios e maravilhas, milagres extraordinários Jesus realizou naquele lugar. E Jesus gastando um tempo ensinando sobre a palavra de Deus, coisas acerca do reino de Deus, e aquelas pessoas sedentas, apaixonadas, desejosas por conhecer mais acerca de Deus, por estar mais próximo de Jesus, por amar estar do lado de Jesus. Amados, a palavra fala que de repente a noite começou a chegar. Queridos, eu aprendo algo profundo nesse pedaço dessa mensagem, que quando realmente nós amamos a presença de Jesus, quando nós realmente desejamos estarmos prostrados aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor, amados, o tempo passa, as horas passam, tudo passa e você não vê passar, porque o seu maior desejo é estar junto de Jesus. E Jesus ficou ali por um grande período, e a multidão não deixava Jesus, não ia embora, mas queria estar cada vez mais perto, ouvindo, sentindo o amor de Jesus, porque o amor que Jesus tinha pelas almas, pelas pessoas, exalava na pele de Jesus. E é esse amor que eu tenho orado para que seja derramado cada dia mais sobre as nossas vidas, que nós possamos amar os perdidos, amar as pessoas. E a noite chegou, queridos, e os discípulos começaram a ficar inquietos: o que nós vamos fazer com tanta gente? Era um lugar deserto, não tinha nada o que dar para aquelas pessoas comer. E os discípulos chegam a Jesus: mestre, não é bom que nós despedimos a multidão para que eles vão e procurem alguma aldeia e comprem alguma coisa para comer e encontrem alguma estalagem para que eles possam descansar? Jesus, queridos, ele sabia o que ele ia fazer, mas ele estava testando ali a fé dos discípulos. Amados, algo poderoso também que Deus nos ensina aqui: Deus sempre saberá a tua necessidade, mas muitas vezes Ele irá deixar você chegar nas últimas consequências para testar a tua fé, para testar o quanto você confia nele. E Jesus diz: mas nós não temos nada. E um dos discípulos chega até Jesus e diz: mestre, temos aí um garoto que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então pede para que os 5 pães e os 2 peixinhos fossem entregues nas mãos dele, e aquele menino, com muita dedicação, entrega os pães, entrega os peixes, e os pães e os peixes são levados até as mãos de Jesus. A palavra fala que Jesus recolhe aquilo nas suas mãos, levanta aos céus, consagra a Deus, dá graça a Deus, e depois distribui nas mãos dos discípulos, e manda os discípulos entregar para a multidão. E a palavra fala todos, queridos, todos, aproximadamente, a Bíblia fala 5.000 homens, mas só contava os homens, não contava as mulheres e não contava as crianças. Se você estudar teologia, você vai chegar à conclusão, nos que os teólogos chegaram, que aproximadamente eram 10.000 pessoas. Era o dobro do que foi relatado ali. E a Bíblia fala que todos comeram, que todos se fartaram. E Jesus diz: recolha tudo que sobrou, para que nada se perca. E a palavra fala que ao término de recolher todas as coisas, ainda sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios de 5 pães e 2
as virtudes de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver os milagres de Deus nas nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que eu e você, nós precisamos confiar em Jesus e entregar tudo o que nós temos nas mãos dele. Amado, você quer viver a multiplicação de Deus sobre a tua vida? Você quer que Deus restitua sobre a tua vida tudo aquilo que se perdeu? Você precisa confiar nele. Você precisa entregar tudo o que você tem nas mãos de Jesus, porque você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Quando você entregar a tua vida, quando você entregar a tua família, quando você entregar a tua área financeira, quando você entregar a tua empresa, ou seja, tudo que há em você, você entregar no trono de Deus, no altar de Deus, querido. Deus é o Deus que trabalha na lei da compensação. Primeiro é necessário que nós damos para que Ele nos dá. A palavra diz: dai e ser-vos-á dado. Primeiro nós precisamos entregar aquilo que nós temos nas mãos de Jesus, para que Ele possa nos beneficiar com o poder e a glória dEle. Mas muitas vezes nós não conseguimos viver, queridos, porque nós entregamos metade da nossa vida nas mãos do Senhor, e a outra metade nós queremos administrar. E muitas vezes o que você tem colocado nas mãos de Jesus, Ele tem te abençoado, Ele tem te honrado, mas você não consegue viver a essência, você não consegue viver a excelência da glória de Deus na tua vida, porque você ainda não decidiu a entregar tudo que você tem a Ele. Mas eu tenho certeza, querido, porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra dele nos garante que se nós entregarmos tudo nas mãos dele, se nós confiarmos no poder e na glória dele, o resto Ele fará sobre as nossas vidas. Ele não importa a situação que você está vivendo hoje, não importa a escassez que você está vivendo hoje, mas se você entender e se você aprender que você precisa entregar tudo nas mãos de Jesus, nessa noite a tua sorte será mudada. Outra coisa que eu aprendo: Deus sempre estará disposto, queridos, a usar aquilo que você tem. Veja o que os discípulos dizem, na hora que disse: somente há 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos disseram: mas o que é isso para tanta gente? Amados, o seu povo nas mãos de Deus pode se tornar muito. Queridos, Deus sempre irá trabalhar com aquilo que você tem. A pastora Silvia sempre ministra aqui: se você plantar nada, você não vai colher nada. Mas se você plantar nem que seja uma sementinha, você terá uma colheita. Então Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua situação. Deus não está preocupado com aquilo que você, a quantidade que você tem para entregar nas mãos dele. E quando eu falo quantidade, eu não estou falando em dinheiro, mas eu estou falando, embora a tua oferta também entra nesses quesitos, mas às vezes você precisa viver uma paz, você precisa ter alegria no meio da tua família, e você precisa ter uma vida de prosperidade, e você precisa alcançar alguns objetivos. Muitas vezes os teus sonhos podem parecer pequenos, e você se acha tão pequeno, tão medíocre, você acha que as coisas que você tem sonhado, que você tem é pequeno, e você sente vergonha de entregar nas mãos do Senhor. Queridos, aprenda uma coisa nessa noite: Deus não está preocupado com o tamanho, Deus está preocupado com a sinceridade do teu coração, Deus está preocupado com a credibilidade que você dá para Ele, Deus está preocupado se realmente você confia em entregar tudo que você tem nas mãos dele. Amado, o que você tem pode ser pequeno, mas se nessa noite você entender que o melhor lugar para você entregar o que você tem é no trono da graça, é no altar do aleluia, chuva de restituição, chuva de multiplicação será derramado sobre a tua vida em nome
É só colocar o que você tem à disposição de Deus. Talvez o que você tem hoje, queridos, pode parecer pouco, mas se você entregar nas mãos do Todo-Poderoso, muitas vidas podem ser abençoadas através da tua vida. As pessoas, queridos, acham você indigno, tem te apontado o dedo, dizendo que crente é você, que você não é digno de estar na casa de Deus. Amados, essas pessoas ainda irão reconhecer a glória de Deus que está sobre a tua vida. Terceiro passo, amados, nós precisamos ter fé. Precisamos confiar em Deus e não duvidar do seu poder. Amados, aquele menino, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele podia muito bem ficar quietinho no canto dele, se alimentar, comer os pães, comer os peixes e ficar na dele. Mas ele, por acompanhar Jesus de perto, ele ofertou no ministério de Jesus. Ele doou tudo que ele tinha, ele entregou tudo nas mãos de Jesus, porque ele sabia que de Jesus só poderia vir coisas boas. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que se nós realmente entregarmos de coração o que temos nas mãos de Jesus, nós não podemos duvidar no nosso coração. Não que nós tenhamos que fazer isso como uma base de troca, eu vou dar 10 porque Deus vai me dar 20, não. Mas entrega, confia, descansa em Deus, descansa no Senhor, porque na hora certa virá sobre a tua vida uma chuva de bênçãos. Mas você precisa confiar. E aquele menino, ele acreditou. Ele podia nem receber um pedaço dele de pão, mas ele sabia, amados, que Jesus não iria o desamparar, porque ele conhecia Jesus de perto. Ele sabia dos grandes milagres de Jesus. Amados, nós temos visto aqui neste lugar Deus operar de uma forma sobrenatural. Nós temos colhido testemunhos poderosos aqui nesta igreja, de coisas grandes que Deus está fazendo. Queridos, eu não tenho dúvida no meu coração que isso é apenas o começo das coisas extraordinárias que ainda virão acontecer aqui. E você tem visto a glória de Deus de perto, você tem provado do poder de Deus. Então, queridos, tenha fé no teu coração, tenha fé dentro de você. Amado, você precisa entender nessa noite, o Deus não te quer aqui neste lugar, queridos, como um corpo vazio, como um corpo que usa uma cadeira, mas Deus quer que você entre nessa porta e que você chegue na casa dele, não só aqui, mas todos os dias na sua vida, e você se lance no altar dele, e você diga para ele: Senhor, tudo que há em mim pertence a ti, tudo que eu sou pertence a ti, Senhor. Creia que ele é o Deus do impossível, que ele é o Deus que irá multiplicar os teus sonhos, que ele é o Deus que irá restituir os teus projetos que um dia você abandonou por causa do inimigo, usando pessoas para te desanimar. Mas creia nessa noite, queridos, que essa noite Deus irá restituir cada sonho que foi morto. Deus irá restaurar, Senhor, em nome de Jesus, cada projeto que você abandonou, queridos. Deus irá trazer à existência tudo aquilo que o diabo roubou. Eu posso ver nessa noite pelos olhos da fé, queridos, muitas pessoas aqui frustradas com coisas que foram perdidas, com coisas que foram tomadas, e você muitas vezes se questiona dentro de você: Deus, mas eu sou teu servo, por que isso aconteceu? Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo? Amados, em nome de Jesus, nessa noite Deus irá nas profundezas, irá arrancar da mão do diabo tudo aquilo que ele tomou. Amados, o quarto passo, a obediência. Nós precisamos ser obedientes. Os pães e os peixes foram entregues nas mãos de Jesus. Jesus levantou os céus, abençoou, deu graça e distribuiu aos discípulos. É o que a palavra nos diz. Queridos, eu fico imaginando a cara dos discípulos, com 12 cestos, 10 cestos, cada um com metade de um pão.
e 2 cestos, cada um com um peixinho, 12 cestos. E os discípulos, olhando para o outro, mas o que nós vamos fazer com isso aqui diante de uma multidão? Mas não é isso que a palavra diz. Eles obedeceram aquilo que Jesus havia dito para eles. Amados, eles foram com o cesto e foram distribuindo naquela multidão. Amados, eu fico olhando a cara de espanto, porque eles iam tirando o pão, eu estava para dentro achando que o cesto estava vazio e o pão aparecia. E tirava pão e o pão aparecia. Amados, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que se você nessa noite for obediente à voz de Deus, você não duvidar daquilo que Deus está mandando você fazer, e você ofertar, e você semear a tua vida nas mãos de Jesus, tudo aquilo que você tem entregado nas mãos dele, tudo aquilo que você tem depositado no altar dele, por mais que você achar que está perdendo, quando você olhar para trás, você verá os anjos de Deus. Queridos, nós precisamos entender que o poder da Jesus podia muito bem ele mesmo multiplicar aqueles pães, mas lê o texto, vê o que a Bíblia diz. Se pois é isso que a Bíblia diz, não fala que Jesus multiplicou os pães, fala que Jesus levantou aos céus, deu graça, abençoou e entregou nas mãos dos discípulos, e o milagre aconteceu das mãos dos discípulos. Todos que estão aqui são discípulos de Jesus. Tudo que você tem, entregue nas mãos do Senhor. Ele vai consagrar, Ele irá abençoar e Ele irá te devolver e vai te mostrar que o poder da multiplicação está nas tuas mãos, que o poder da vitória está nas tuas mãos, porque Ele te criou, porque Ele te formou para vencer, para viver o melhor dessa terra, para viver o melhor dessa vida. O poder da multiplicação, queridos, está nas tuas mãos. Amados, o Senhor sempre irá restituir aquilo que parecia perdido. O menino entregou tudo nas mãos de Jesus, tudo que ele tinha, sem se preocupar com o retorno. Amados, e no final dessa história, Jesus disse: recolha tudo para que nada se perca. E a palavra de Deus diz que sobraram 12 cestos. Amados, Jesus é justo? Toda a igreja responde para mim: Jesus